Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma tração, tá? Para um paciente que tem uma compressão medular, uma hernia de disco, a gente precisa abrir os espaços entre os discos intervertebrais. Quem assistiu o nosso vídeo do Donuts vai entender. Então a gente precisa abrir o espaço entre os Donuts, tá? Para que essas estruturas que estão ali entre as duas vértebras, fazendo a proteção da medula e também deixando com que as vértebras fiquem seguras para que elas não se colidem uma nas outras, tá? Então ela serve de uma forma a absorver os impactos não só da gravidade, do corpo e também as atividades que a gente expõe no nosso corpo, tá? Então fica ligado que esse é um conteúdo bem interessante para vocês. Bom, continuando aqui para a parte prática do nosso trabalho, tá? É importante a gente entender as estruturas de forma biomecânica da nossa coluna, tá? Então nós temos os movimentos de torção, né? De rotação, de forma axial, então ela roda entre elas, para que a gente consiga ter mobilidade no nosso corpo, tá? Essa estruturação, quem faz é os músculos se mantêm as vértebras estáveis. Quando algum movimento errado acontece, uma sobrecarga mecânica muito grande, a gente pode evoluir para as hernias de disco, tá? A gente já tem um vídeo sobre a hernia de disco, procura no nosso canal aí que vocês vão conseguir identificar. Então a gente precisa entender esses movimentos e mais do que isso, nosso centro de gravidade. A nossa coluna, olhando de lado, ela não é extremamente reta. Porque se ela fosse extremamente reta, a gente teria uma sobrecarga mecânica muito grande sobre todas as estruturas articulares, pensando na nossa coluna. Então por isso, a gente tem algumas curvaturas que se chamam lordose, cifose. Então a gente tem uma lordose ali cervical, uma cifose torácica, de novo uma lordose lombar e aí uma cifose sacral lá embaixo, tá? É muito comum a gente ver alguns pacientes com retificações dessas estruturas, dessas curvaturas, tá? Então eu gostaria de mostrar para vocês uma técnica que eu uso muito para tracionar toda a coluna do meu paciente. Isso vai descomprimir as articulações da coluna, tá? Então, ou seja, vai descomprimir as forças mecânicas que estão sobrepostas entre os discos intervertebrais, que, consequentemente, quem sofre são os discos intervertebrais, tá? Responsável por diminuir os impactos entre essas articulações e essas estruturas. Combinado? Então, vou mostrar para vocês aqui a nossa técnica. Então, começamos lá, a gente leva o braço do meu paciente lá para cima, alonga o braço dele e volta para o lado, tá? Aqui na nossa maca, meu paciente vai ter que ficar com o braço solto do lado do corpo, tá? Mas o ideal é que ele ficasse com os braços mais abertos, tá? Mas hoje a gente vai deixar o braço aqui mesmo, porque é mais comum vocês carregarem e terem no consultório de vocês uma maca dessa daqui. Então, com os braços aqui, a mão na face anterior, ou seja, a face anterior da mão para cima, na posição anatômica, tá? Que a gente já conhece. A gente vai virar o braço do meu paciente para cá. Então, a gente vai trazer um braço dele para cá, de forma lateral, levar para lá, esticamos, posicionamos a coluna dele, tá? Vamos fazer a mesma coisa no braço de lá. A gente traz o braço dele aqui, de forma a posicionar a coluna do meu paciente. Voltei, certo? Então, a gente vem aqui para a cervical dele, levanta um pouquinho a cervical dele e já volta, paciente, pode voltar já. Relaxa o corpo, isso. E nesse movimento eu vou tracionando um pouquinho já a cabeça dele. Então minha mão fica na cervical dele. Nesse movimento eu começo a tracionar, tá? Qual que é a ideia disso? A gente diminuir as curvaturas da coluna para que a gente consiga, na hora de tracionar, trazer mais próximo do afastamento dos discos intervertebrais. Combinado?